Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse daqui é um exercício da UERJ adaptado. Uma mistura de hidrocarboneto e aditivos compõe o combustível denominado gasolina. Estudos revelaram que quanto maior o número de hidrocarbonetos ramificados, melhor é a performance da gasolina e o rendimento do motor. Observe as estruturas dos hidrocarbonetos abaixo. Aí temos aqui 4 hidrocarbonetos, 4 estruturas. Letra A, diga a estrutura mais ramificada. E letra B, coloque a nomenclatura dos compostos acima. Bom, essa questão é uma daquelas questões clássicas, né? Onde eles tentavam fazer uma contextualização do tema, só que falhavam brutalmente, né? Porque esse texto inicial que foi lido aqui, você nem precisaria dele. Basicamente, você poderia começar a questão aqui e ler, diga a estrutura mais ramificada. Você não precisa daquele texto, tá? Legal, ele é para conhecimento de vida e tal, só que na hora da prova só servia para perder tempo mesmo, tá? Isso é uma questão bem antiga, tá, pessoal? Diga a estrutura mais ramificada. Para isso, você vai ter que achar a cadeia principal de todas essas estruturas. Então, olha só, na primeira estrutura aqui, a cadeia principal pode ser essa daqui, ó, parando aqui, ou você continua vindo para baixo, ou você pode vir aqui para frente, aí tanto faz, tá? Então, é a cadeia que vai ter aí 2, 4, 5 carbonos, e aí você vai ter aí as suas ramificações. A outra cadeia que você tem, aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se eu ficasse por aqui 1, 2, 3, 4 carbonos, então realmente a maior para essa segunda vai ser você fazer assim, tá? Então você vai ter duas ramificações. A terceira estrutura você pode fazer assim, ó, começar por aqui, descer a estrutura, chegar aqui, ou você sobe reto aqui, ou você pode, você pode continuar aqui, ó, e vir para cá e deixar uma única ramificação. A última estrutura, você pode vir reto, aí aqui você tem a escolha, desce ou continua subindo? Continua, né, para ter um maior número de átomos de carbonos. Basicamente, essa cadeia em amarelo que eu estou colocando, ela tem que ser uma cadeia que contém o maior número de átomos de carbonos, tá bom? Então, se você tivesse alguma outra escolha que tivesse um número de carbonos maior, ela deveria ser escolhida como cadeia principal. Nesse caso, ó, a primeira estrutura ela tem uma ramificação aqui e tem uma ramificação aqui embaixo. Ah, tem uma terceira ramificação aqui. Então, na primeira estrutura, nós podemos dizer que nós temos aí 3 ramificações, tá? 3 ramificações. Na segunda estrutura, a gente vai contar de cada estrutura para resolver a letra A. Na segunda estrutura, eu tenho uma ramificação. Na terceira, eu tenho uma ramificação. E na quarta, apenas uma ramificação. A ramificação é um carbono que ficou para fora da cadeia principal. Ah, desculpa, aqui na segunda estrutura tem duas, tá? Mas para a resposta, né, diga a estrutura mais ramificada. É a primeira, né? Então a resposta da letra A é a primeira estrutura. Já para a letra B, a gente vai ter que saber colocar a nomenclatura dessas estruturas. Como que vai funcionar? Todas elas são hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São moléculas que só têm átomos de carbono e hidrogênio dentro da sua estrutura, tá? Então vocês podem notar que em todos os casos a gente só tem átomos de carbono e de hidrogênio. A gente vai dar uma olhadinha nas regras de nomenclatura utilizando uma tabela que eu deixei reservada aqui para a gente, tá? Olha só, você vai olhar na cadeia principal, primeiramente, o prefixo, que tem relação com o número de carbonos que você tem. Então, se sua cadeia principal tiver um carbono, você usa a palavra met no nome. 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 but, 5 pent e assim por diante. Com relação ao tipo de ligação, a gente fala dos intermediários. O intermediário no nome vai ser a palavra an, en, de en, trien, in, de in, trin ou enin, tá? Esses são alguns dos intermediários mais utilizados aí na química orgânica, tá? São compostos simples que geralmente a gente trabalha, então a gente não usa outros intermediários. Aí em relação à saturação da cadeia, a gente já vai voltar lá para vocês verem as estruturas,
mas vocês vão notar que todas elas são cadeias saturadas, elas não têm duplas ligações. Então, o intermediário que a gente vai usar é sempre o intermediário AN. Em relação ao sufixo, o sufixo é sempre O, porque a gente só está falando de hidrocarbonetos, que contém no seu grupo funcional apenas átomos de carbono e hidrogênio dentro das suas estruturas, tá bom? Então vamos voltar lá para a nossa estrutura, olha só o que a gente tem aqui. No primeiro caso, a gente poderia numerar esse carbono como sendo 1, esse carbono como sendo 2, esse vai ser o 3, esse é o 4 e esse é o carbono 5. Por que eu estou numerando deste lado aqui, ó, e não numerando deste outro lado aqui? Porque se eu numero desse lado que eu estou fazendo, eu vou deixar essas duas ramificações metil mais perto da ponta da cadeia. A cadeia ela é numerada do lado mais próximo das ramificações. Ah, mas aqui você tinha uma ramificação, professor. Se você tivesse numerado do outro lado, também a ramificação estaria no carbono 2. Sim, só que nesse caso só tem uma ramificação no carbono 2. E aqui, numerando da esquerda para a direita, eu tenho duas ramificações no carbono 2. Então a preferência vai ser a numeração desse lado aqui, ok? Agora vamos lá. Quantos carbonos tem nessa cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, não é? Com 5 carbonos, lembram-se a palavra que a gente vai utilizar? Vou voltar na tabela para você olhar. Ó. 5 carbonos, você escreve a palavra pente. Vamos voltar na estrutura. Então aqui você vai escrever para a primeira estrutura, ó, a cadeia principal vai estar escrito pente. Só tem ligações simples entre esses carbonos. Observem, não tem nenhum traço duplo aí. Se tivesse uma dupla ligação, você veria algo assim, tá? Então você utiliza aquele intermediário AN, porque sua cadeia é saturada, só tem carbonos fazendo ligações simples. E o O é a terminação de um hidrocarboneto. Então aqui é a terminação do nome, porque é um hidrocarboneto, só temos carbono e hidrogênio. Esse AN é o intermediário, porque a cadeia é saturada. Esse pente diz para a gente que na cadeia principal temos 5 átomos de carbonos. Só que antes do nome da cadeia principal, a gente tem que colocar o nome das nossas ramificações e as suas posições. Aqui que é importante que você saiba numerar a sua cadeia. Então observe, carbono 1, carbono de número 2, carbono 3, carbono de número 4 e carbono 5. Aonde que você encontra as ramificações? No carbono 2, só que no carbono 2 tem duas ramificações. Então você vai escrever 2, 2, 3, porque no... Desculpa, 3 não, é 4, né? Porque no carbono 4 aparece outra ramificação. Então vai ser 2, 2, 4 e o nome da ramificação. Todas as ramificações você vai utilizar o prefixo que você utilizaria normal. Quando você tem um carbono, vocês lembram a palavra que usa? Eu vi isso lá na tabela. Você usa a palavra met, tá? O mesmo prefixo que você usa quando você está falando da cadeia principal. Aqui na cadeia principal é pente porque são 5. Se tivesse um carbono na cadeia principal, você utilizaria um met, ficaria metano, né? Mas aí tem uma terminação que é diferente. Ao invés de você usar ano, não vai ser metano aqui. Você vai usar a terminação il. Por que il? Essa é a terminação quando você tem uma ramificação. Então, metil é o nome que você dá para aquele grupo onde você tem só um carbono ligado a 3 hidrogênios ligado à sua cadeia principal. Então, isso daqui a gente chama de metil, tá bom? Então, a gente tem o metil, só que nós não temos uma vez o metil aparecendo. Nós temos o metil aparecendo 3 vezes. Aqui, aqui e aqui. Então, você vai chamar isso aí de trimetil. Tá? Tri de 3, metil, que é o nome dessa ramificação, ok? Então, vai ficar assim, 2, 2, 4, trimetilpentano. Esse 2, 2, 4 estão localizando esse metil. Esse tri está dizendo que o grupo metil aparece 3 vezes. E aí depois a gente tem o nome da cadeia principal. Pente porque tem 5 carbonos, AN porque nela só tem ligações simples e O porque estamos falando de um hidrocarboneto. Tranquilo? Agora a gente vai praticar com as outras estruturas. Observem que essa questão é uma questão bem simples, tá? Da UERJ, porque só a letra A era da prova. Essa é uma questão adaptada. Então era só para você dizer a que é mais ramificada.
Só que aproveitando, né, a questão, a gente pode praticar nomenclatura, que é o que a gente está fazendo agora. Então, o nome da primeira estrutura está aqui, ok? Vamos colocar agora o nome da segunda estrutura. A segunda estrutura, a gente pode numerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ou a gente poderia numerar do outro lado. Mas independente do lado que você numerar, você vai chegar nas mesmas numerações, ó. No carbono 3 você tem uma ramificação e no 4 você tem a outra. Aí esse é o 5 e esse é o carbono 6. Como as duas ramificações são do tipo metil, vai ser bem parecido com o que a gente fez ali em cima. Olha só, no carbono 3 tem a primeira ramificação, no carbono 4 tem a segunda. São duas ramificações, então você utiliza a palavra de 2, e o nome da ramificação que é metil. Agora, a sua cadeia ela tem 6 carbonos, então você vai utilizar a palavra X. Tá? Aí você vai colocar aqui X porque são 6 carbonos, AN porque só tem ligações simples entre eles, e O porque é um hidrocarboneto. Então 3,4 de metilhexano é o nome dessa estrutura, ok? Vamos para a terceira estrutura? Olha, carbono 1, carbono 2, porque está mais perto da ramificação. 3, 4, 5 e 6. No carbono 2, ó, vamos numerar aqui. No carbono 2, você tem a sua ramificação chamada metil. Só tem ela uma vez, você só coloca o nome dela. 2-metil e o nome da cadeia principal, que é hexano. Tá? São 6 carbonos, fazendo apenas ligações simples entre eles. Vamos agora para a última estrutura. A numeração pode ser 1, 2, 3, 4, ou eu posso numerar pelo outro lado, mas vai dar na mesma, né? 1, 2, 3, 4, porque esse carbono aqui está bem no meio. Então vai estar 5, 6 e 7. No carbono 4, você tem o grupo metil, aí você tem hept de 7 carbonos, AN de ligações simples e O, a terminação de hidrocarboneto, 4-metilheptano. Pronto, esse é o gabarito que a gente tem para a letra B. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na nossa tabela, só para você confirmar algumas coisas, como quando você tem 7 carbonos, você usa a palavra hept, com 6 carbonos a palavra hex. Em todas as estruturas, as cadeias foram saturadas, então por isso que a gente ficou utilizando o ano no final. AN de intermediário e o O que é da nossa terminação, que é da nossa função orgânica, ou você pode chamar do seu sufixo para o nome, ok? Então basicamente é isso, pessoal. Aqui a gente termina a resolução de mais um exercício de química orgânica. A letra B, a resposta são essas nomenclaturas que a gente colocou aqui na frente. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram da resolução deste exercício de química, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!